perguntar um negócio, que eu não sei se vai ser possível, mas é que muitas pessoas que estão fazendo sua matéria também estão fazendo evolução. E o professor decidiu que, tipo, ia ser no mesmo dia. Então, toda terça e toda quinta a gente tem aula de evolução das 2 às 5 e sua aula das 6 às 7. E aí, tipo, Uhum. a gente acaba ficando muito cansado para essa aula, sabe? Daí eu não Olha, sei, tem que mudar a sua aula de horário. daria para a gente pensar, talvez, em outro dia, se todos concordarem. Por exemplo, segunda e quarta. Mas vamos fazer assim, a gente vai tocando a aula, aí no final, a gente coloca, na hora que tiver, pelo menos a maioria aqui, depois eu também mando por e-mail, se todo mundo concordar, a gente pode fazer segunda e quarta, das 6 às 7, Obrigada. né? Porque também, se ficar a tarde inteira no computador, depois do início da noite também, não é fácil, né? Aí não tem super professor e super didática que dê conta de um corpo acabado, né? Não que eu seja o super professor, tá, tá, tá. Não que eu não seja também, né? Pessoal, boa noite para quem chegou agora. São 6 horas e 3 minutos. Vamos dar início à nossa aula, então. Eu mandei e-mail para vocês e coloquei como que nós vamos trabalhar hoje. Gostei muito, muito, muito mesmo de ler as autobiografias de vocês. Gostei muito de ver um pouco sobre o que cada um pensa, sobre o que a escola apresentou para vocês, enfim, a vida também. E assim, eu fiz questão de devolver, porque, primeiro, é um respeito ao aluno de você ter um trabalho lido e uma devolutiva. Penso que o trabalho que a gente tem como aluno, se ele ficar apenas para constar que entregou, não tem muito sentido, não tem serventia nenhuma. E, assim, como é que a gente faz em relação à avaliação, né? Você, professor, mas você vai avaliar uma autobiografia, como é que você avalia isso? Você dá nota de 8 para quem tem uma biografia legal, 10 se a biografia é super cheia de reviravoltas e 0 com uma biografia chata? Não, não é assim. É uma avaliação mais qualitativa. E eu quero apresentar para vocês essa a forma que eu usei para fazer a avaliação, e eu vou compartilhar agora como que um pouquinho, né, daquilo que chamou atenção em cada autobiografia, e a gente vai conversar um pouco sobre isso. Deixa eu abrir aqui, eu vou compartilhar com vocês. Está aparecendo o compartilhamento? Sim. Sim, faz igual aquele programa do Silvio Santos antigamente. Bom, se bem que vocês nem eram nascidos, né? A pessoa ficava numa caixinha assim, aí só uma tela de vidro, aí a pessoa falava assim: você aceita trocar o que você tem agora, tipo, um carro, por uma latinha de ervilha? A pessoa não tá ouvindo nada. Sim, É do nosso tempo, professor. Ainda tem tá, essas aham. coisas. Acho que não tem mais isso aí não, hein? Enfim, olha só, aqui eu fui marcando em amarelo aquilo que chamou minha atenção, aquilo que se repetiu em várias pessoas também, tá? Então, está em ordem alfabética aqui. E claro que eu não expus, bom, tentei, né, não expor nada que fosse muito particular, embora essa questão tão particular assim não tinha nas redações, tá? Então, aqui acho que são coisas que se repetem em muitas falas de vocês, né? Uma coisa que apareceu bastante, olha, na Amanda, por exemplo, né, a questão da ciência ligada à imaginação, curiosidade, né, Amanda, você falou sobre a questão das artes também. Eu, quando dava aula no ensino médio, a gente tinha um projeto no colégio chamado Ciência e Arte. E era muito bacana que os alunos, eu, professor de física, de química, quem mais?
que era mais física, química, biologia. A gente trabalhava, assim, com os alunos, eles tinham, por exemplo, um crânio de vaca, né? Aí pintava as partes dos ossos para apresentar num dia, em uma feira. Outro fez um modelo de DNA feito com material reciclável, enfim. Nós fizemos uma camiseta também do evento. Então, a gente pode... A arte e a ciência, na verdade, elas têm muita coisa em comum, né? Watson e Crick, quando fizeram aquele modelo é um modelo artístico, né? Então, os modelos que nós temos são computacionais também, envolvem muita arte. Então, isso aí tem bastante ligação. E eu respondi também, gente, bom, todos vocês viram, né? Eu respondi, fiz alguns comentários para vocês pensarem um pouco sobre as suas trajetórias. Tem a questão que foi muito frequente, a Amanda colocou sobre a visão religiosa, isso apareceu também na Aniele, quem mais? Isamara, o Ivan, né? João Gabriel, não, acho que não. João Gabriel, não. Natiele também. Taglione, é Taglione, né? Não sei se ela está aí, né? Mas também apareceu essa questão. Então, a gente vê, né, como que essa concepção de mundo que nós temos, ela influencia muito nas questões de você se perceber no mundo com o mundo, na forma como a gente se relaciona com a vida, né? Então, uma vez que nós temos uma percepção de vida que seja religiosa, por exemplo, temos contato com as disciplinas de ciências na escola e depois biologia no ensino médio, final da escola, ainda mais depois na faculdade, isso pode gerar em algumas pessoas, como eu vi nas redações de vocês, a questão do próprio conflito cognitivo, que a gente chama. Esse conflito cognitivo é aquilo que faz sentido para você em termos de visão de mundo, mas aquilo que está sendo apresentado também faz sentido. Então, assim, como lidar com isso? Isso pode levar anos, não é uma coisa fácil de resolver, tá? Nós podemos usar das nossas próprias autobiografias como um laboratório para a gente pensar o outro, porque muitas vezes aquilo que a gente já passou, às vezes a gente esquece disso e faz a gente tem um comportamento, às vezes, de um certo, de ser um pouco apressado com o tempo do outro, né? Às vezes a pessoa ela passou por isso, resolveu o seu conflito de alguma forma, ela resolveu. Claro que a gente não resolve tudo, né? O ser humano ele está eternamente em conflito. Você resolve um, aparece outro. Uma pessoa que é totalmente resolvida, das duas uma, ou ela não está resolvida e está mentindo, ou ela não está resolvida e está mentindo. Acho que não tem outra opção, né? Você sempre está aí, tem algum conflito, alguma coisa para resolver, né? Então, assim, a gente tem que ter paciência com o tempo do outro. Então, muitas vezes aquilo a gente levou anos para a gente poder entender um pouco sobre a questão religiosa, às vezes a gente quer que o outro já entenda da mesma forma. E, muitas vezes, o tempo do outro não é o teu tempo. A gente tem também a questão do desilusão com o comportamento humano, né? Outras pessoas, além da Andréa, colocaram isso, se não me engano, o Gabriel. São dois Gabriéis aí, né? Gabriel da Cruz colocou sobre a questão de pensar a ciência como algo cientificismo, né? O que é o cientificismo? É você usar a ciência como parâmetro de verdade para toda e qualquer forma de expressão do mundo, né? Então, assim, tem outras pessoas que colocaram na questão de que ciência está em todo lugar, a gente tem que ter um certo cuidado com essa fala, porque, assim, em todo lugar está as relações que as coisas estabelecem entre si. Elas podem ter uma explicação científica. Muitas vezes não tem ainda porque não foi feito estudo, né? Então, eu entendi que a pessoa quis dizer, não que a ciência está em todo lugar,
mas que uma abordagem científica ela pode ser feita. Mas em outras vezes, a gente talvez não tenha como abordar cientificamente algo que você não pode mensurar, né? Então, quando a gente fala sobre arte mesmo, a arte ela não se propõe a ser uma coisa a ser provada certa ou errada. A expressão artística ela tem valor por si só, né? Então, quando você vai ouvir um concerto, enfim, uma apresentação de alguém, você não fica pensando se aquela apresentação é para provar tal coisa. Ela não se coloca para provar. Ah, então a ciência é superior à arte. Não, não dá para comparar. A ciência é uma coisa, a arte é outra. É igual você querer comparar uma cor bonita que você acha bonita com o gosto de uma fruta. Não tem parâmetro de comparação, né? São coisas que são incomparáveis, né? A Érica colocou aqui sobre o pai como exemplo. Várias pessoas colocaram sobre a origem não, o papel de algum professor também na escolha de profissão, né, na escolha da carreira acadêmica que você pretende seguir. Eu achei bastante interessante e eu deixei isso anotado aqui em várias pessoas que colocaram, né, seja o afastamento da ciência por conta da escola, seja a aproximação, mas de alguma forma a escola ela tem o seu papel. É claro que a gente tem como objetivo que a escola aproxime as pessoas daquilo que as crianças têm de mais, que é a curiosidade, né? E estimular isso, que isso não se perca. Então, como apareceu, né? Apareceu bastante essa questão do papel de um professor. Ah, tive um professor no ensino médio que aí me fez gostar de biologia, porque tinha uma professora do fundamental que era tudo decoreba. Alguma aluna escreveu isso, não me lembro agora se foi a Talione, enfim, ou a Samiri, não sei. Mas uma das pessoas colocou sobre essa questão do papel do professor, né? Então, quando a gente pensa sobre isso, e nós estamos numa formação de professores, no nosso curso, que é a licenciatura, né? É mais do que transmissão de algum conhecimento científico. Quando a gente fala sobre a docência, ela está mais intimamente ligada à formação de pessoas. Então, quando a gente pensa assim, qual o papel do professor? Ele não vai lá simplesmente para transmitir um conteúdo. Esse conteúdo ele é altamente formativo. Ou não, ele pode desinformar também se a forma como o professor aborda ou o conhecimento que ele tem seja deficitário. Mas se não, muitas vezes a forma que o professor se coloca para o aluno e a forma como ele trabalha pode mudar a vida de uma pessoa. Pode, às vezes, mudar uma carreira. Paulo Freire, uma vez, falou sobre a questão do professor que teve, quando ele era pequeno ainda, numa das histórias que ele conta, né? Não lembro agora em que livro, ou se foi numa entrevista, que ele falou que ele tinha feito uma redação, tinha entregue para um professor, aí o professor leu a redação dele, né? E elogiou a redação dele. Ele foi, sentou na cadeira dele ali, e ficou assim pensando sobre aquela fala do professor. Aí ele falou assim, como aquela atitude do professor acabou promovendo essa questão dele como escritor. Talvez esse professor nem tenha se dado conta do quanto que ele influenciou nisso. Então, como a gente vê isso acontecer, né? Várias redações que vocês escreveram, eu percebi isso. O que mais aqui que me chamou a atenção? Apareceu com uma certa frequência aqui, viu, gente? A questão do criacionismo, a evolução mesmo, a presença de filmes, a escola que não motivava a aprender ciências. É interessante, você tem uma matéria de ciências que não ensina ciências. Acontece. Com relação ao criacionismo, tem algumas coisas, é claro que não vai dar tempo da gente trabalhar na disciplina essa quantidade de conteúdo que apareceu aqui. Mas veja, com relação ao criacionismo,
e a evolução, elas não são equivalentes em termos de ciência, tá, gente? Quando a gente fala, mas tem cientista criacionista. Realmente tem. Mas cientista criacionista, muitas vezes de uma área que não tem a ver diretamente com a produção científica acadêmica. Às vezes a pessoa, por exemplo, tem uma graduação em química deficitária, desconhece ou conhece, mas não domina as questões das leis termodinâmicas, não conhece evolução de fato e acaba tendo uma concepção equivocada sobre como que a evolução opera, né? Então, não há uma equivalência entre criação e evolução. O que há, e que muitas vezes as pessoas fazem, é em contato com o conhecimento evolucionista, acabam fazendo uma releitura, e isso a gente encontra bastante na literatura, viu, gente? Eu tenho um artigo sobre isso, inclusive, de uma ex-orientanda minha de TCC, onde a pessoa ela faz uma releitura do texto bíblico, para tentar ter uma convivência entre as duas concepções. Essa é uma das formas da pessoa resolver o conflito cognitivo e entrar naquilo que o Piaget chama de equilibração. Agora, nem sempre acontece assim. Às vezes, para evitar o conflito cognitivo, a pessoa ela pode simplesmente não abordar o assunto, né? Então, claro, se você não fala, não pensa sobre o assunto e diz, isso aqui é uma questão religiosa, isso aqui é questão científica, e você não coloca as duas para conversar, você evita o conflito e você vai andar com as duas coisas como se tivesse um apartheid cognitivo. Uma parte para você, quando você entra na igreja, você está lá pensando em Deus, pensando em, enfim, naquilo que, na experiência religiosa em si, na hora que está trabalhando no laboratório, seja com, se você for profissional na área, né, ou se você for uma iniciação científica, enfim, aí você não pensa sobre as questões religiosas. Então é um apartheid mesmo, né, não coloca para conversar. Mas, de alguma maneira, quando entrar algum assunto que envolva a intersecção das duas coisas, aí o conflito ele pode voltar a aparecer. Ou a pessoa ela se nega a entrar na discussão. Não, isso aqui não discute, isso aqui é polêmico, né? Por quê? Porque é difícil você pensar na mudança que pode acontecer na tua vida por conta de uma mudança de concepção. Porque o que está em jogo aí não é simplesmente você mudar de uma ideia para outra. O que está em jogo é a questão de céu e inferno. Então, pensar numa questão de mudança de concepção sobre visão de mundo tem a ver, muitas vezes, com a questão da eternidade e que, para a pessoa, isso aí é bastante sério. Outra questão tem a ver com família, círculo de amizades, então, é muita coisa que está em jogo, né? Então, muitas vezes a pessoa, ela simplesmente evita o conflito cognitivo, simplesmente não abordando o assunto. Isso não é só para questão religiosa, tá, gente? Isso pode funcionar com relação a preconceitos também. Então, se a pessoa tem uma visão machista ou homofóbica, que seja, e ela, como é que a gente muda, né? Vamos usar a nossa própria biografia. Como é que a gente muda de uma concepção para outra? Na medida que eu tenho conhecimento sobre aquele assunto. Então, quanto mais a gente estuda aquele assunto, a gente tem elementos para a gente poder pensar a mudança. Senão, não. Né? Então, quando a pessoa tem uma concepção, por exemplo, que todo homossexual que palavra que a gente pode usar? Me ajuda aí, gente. Uma pessoa fala assim, homossexual, ele tem relação sexual com outra gente. Tem uma palavra que é usada que me fugiu agora. Promíscuo, professor. Promíscuo, isso. Todo homossexual é promíscuo, vagabundo, enfim,
usa um monte de termos aí, né? Se essa pessoa não conhece nenhuma pessoa homossexual, o que hoje em dia é difícil, né, não conhecer, mas enfim, às vezes ela está num meio lá que não conhece mesmo. No momento que ela conhecer alguém que seja homossexual, tenha um único parceiro, isso pode fazer na cabeça dela entrar num conflito. Peraí, esse cara aí é homossexual, mas ele não é daquele jeito que eu estava pensando. Porque todo homossexual é afeminado. Ele conhece um homossexual que não tem nada de afeminado, e se a pessoa não falasse para ele, ele não ia saber. Ou vice-versa. Ele conhece uma pessoa que tem traços mais afeminados, mas não é homossexual. Então, a partir do momento que você tem conhecimento que vai contra aquilo que você pensa, isso pode ser um motivo para te levar a determinadas mudanças. Agora, se você não tiver contato, aí é complicado, né? Por isso a gente fala, né? Como é que uma pessoa com uma visão religiosa pode mudar ao longo do tempo? Tendo contato com o conhecimento científico, né? Dificilmente alguém que não tenha contato com outro conhecimento vai mudar do nada, né? Até tem um aluno que colocou ali sobre a questão de ciência, o Jailton, né, Jailton? Concepção de ciência, que já tinha uma concepção de ciência mesmo antes de aprender a falar, e aí tem um problema nessa ideia, que é assim, nós conhecemos o mundo, interagimos com o mundo por meio da linguagem. Então, veja, como que a gente pode ter uma concepção de ciência sem linguagem? Já pararam para pensar que nós não conseguimos nos comunicar ou elaborar um pensamento que não seja por meio da linguagem? Então, a linguagem nos permite elaborar as nossas reflexões e pensar sobre o mundo, né? Então, nós pensamos o que pensamos porque nós temos relação com o meio social. Os preconceitos que nós temos ou que nós não temos vêm também pelo meio social. O que é próprio do ser humano como indivíduo? Muito difícil a gente pensar uma coisa própria. O que é o Fabiano? O que o Fabiano pensa que é só dele? Nada. Que é só meu? Nada. O que eu faço com as ideias que vêm, claro que a gente tem eu posso tirar conclusões, mas essas conclusões não surgiram do nada. Elas surgiram de alguma coisa que eu aprendi, né? É claro que isso não significa também que eu, como indivíduo, seja apenas um reflexo de um outro indivíduo. Eu sou uma outra pessoa que tem várias aprendizagens e vai ter as suas formas de expressão. Mas essa forma de expressão do mundo, ela não nasce no sujeito, mas na sociedade. Isso é importante colocar. Tá? Então, essa tabela com as narrativas é uma forma, sim, para vocês poderem aprender também como que a gente pode utilizar de forma qualitativa, isso é uma avaliação, que o que eu estou fazendo aqui? Eu estou avaliando como que é a turma que eu tenho, né? Como que vocês passaram sobre a questão de ciência. E numa perspectiva ausubeliana, Ausubel é aquele teórico da aprendizagem significativa, ele tem uma premissa que diz o seguinte: para você ensinar alguém, primeira coisa, conheça o que essa pessoa já sabe e ensine a partir disso. Claro que muitos de vocês eu já conheço de outra disciplina, né? Mas aqui eu quero mostrar como que a gente faz isso, né? Então, isso aqui para mim é super importante, para vocês também, para ter essa metacognição, né? Saber como que você aprende, como é que você conhece, para a partir disso a gente pensar nas mudanças ao longo do tempo. Como é legal depois para frente a gente ver como a gente muda, né? Bom, vamos continuar. Então aqui eu vou fechar essa apresentação, tá? Aqui não precisa salvar. E vamos lá para a apresentação aqui da... Cadê você? Vou apresentar aqui os slides, tá?
aparecendo aí? Responde para mim. Tá Ou sim. não? Tá. Ótimo. É que eu não estou vendo a carinha de vocês, tá, gente? Quando está na apresentação, eu fico só olhando para ela aqui. Aí vocês têm que falar para eu saber. Vai estar certinho. Ah, legal. Olha que bacana essa imagem do Carlos Ruas. Essa imagem eu utilizei no capítulo de livro que eu escrevi agora. E vamos ver se sai esse ano ainda, que é sobre alfabetização científica. E mostra a questão do antes e depois no papel do professor, né? Então, você tem aqui a informação chegando, um bebedouro, os alunos chegando na escola. Então, se a gente pensar no tempo aí de antes do surgimento da internet, basicamente, para você aprender as questões do conhecimento historicamente construído, ele estava na escola, em grande parte, né? Então, o aluno ia para a escola e lá recebia as informações que ele não tinha acesso. Hoje, a gente está num mar de informação. É claro que nós não estamos indo numa democratização do conhecimento em termos da própria a internet democratizada de forma ampla e restrita. Mesmo vocês, nós sabemos que temos dificuldades aí, alunos com pouco acesso ou que não têm acesso à internet. Alguns me mandaram e-mail hoje ainda falando sobre essa dificuldade de poder acompanhar a aula. Eu estou gravando elas, depois disponibilizo pelo YouTube. Enfim, a nossa rede de internet, vocês sabem que não é perfeita, né? Então, mas as informações hoje, elas estão muito mais disponíveis por vários meios, seja pelo celular, pelo notebook, enfim, do que antigamente. Então, hoje o papel do professor não é mais a fonte da informação, mas precisa ensinar a tratar essas informações, como lidar com elas. Então, na figura tem ali, né, os alunos ou, né, os nadadores, né, ensina a gente a nadar. Aí um aluninho ali, olha, a Terra é plana, né? Então, assim, no meio de tanta informação, como saber diferenciar uma informação que seja verdadeira da informação que seja enganosa ou que está famoso hoje, as fake news, né? Não basta você falar para a pessoa buscar a fonte, buscar a fonte. A fonte pode estar contaminada. Não basta você falar para ela, ó, cheque a fonte. A pessoa pode não saber como checar a fonte, gente. Então, a gente precisa ensinar sobre o que é fonte confiável. Primeiro, a gente precisa aprender como saber que as fontes são confiáveis, né? A respeito disso, vamos passar para o próximo aqui. O Paulo Freire, ele fala sobre a questão do aprendizado constante, né? Não há docência sem discência. E a questão que eu coloco aqui é que relação que há entre esse não há docência sem discência e os pressupostos de uma alfabetização científica que aparecem no texto que eu enviei para vocês. Essa é uma pergunta que eu gostaria que vocês pudessem pensar um pouco. Eu tinha planejado fazer em grupo para depois apresentar, mas dado o pouco tempo, qualquer perda que a gente tenha de tempo aqui, a gente acaba comprometendo a aula, né? Então, eu gostaria que eu vou sair da imagem aqui, e aí vocês abram o microfone, e aí, claro, cada um vai pensando aí, né? Que relação que tem entre aquele capítulo do livro e aqueles pressupostos que aparecem no artigo. Vou interromper aqui a apresentação para a gente conversar um pouco. Se quiserem que ajude, eu posso deixar aberto aqui tem cadê? Um livro do Paulo Freire aqui com os itens do capítulo número 1 que eu pedi para vocês lerem. Tá? Eu vou deixar ele exposto aqui, porque eu acho que isso facilita depois para a gente organizar melhor as ideias, né? Deixa eu apresentar aqui. Tá aqui, ó.
São 9 itens nesse primeiro capítulo. Esse talvez seja um livro iniciante para muita gente que não leu Paulo Freire. Quando falo ler Paulo Freire, não se resume a ler aqueles pensamentos, sabe? O pensador e tal, o pessoal coloca só uns trechinhos, né? Mas ler Paulo Freire, lê o livro mesmo, e de capa do início até o fim, tá? Esse pode ser um livro inicial para vocês aí. Tenho outras sugestões. Medo e Ousadia é um livro excelente, ótimo, né? Que é o livro inteiro é uma conversa entre o Paulo Freire e o Ira Shor. Ira Shor é um educador norte-americano, e o livro inteiro é uma conversa entre as duas pessoas. É um livro excelente. Então, nesse livro Pedagogia da Autonomia, tem coisas que o Paulo Freire está falando aqui e que tem relação direta com a alfabetização científica. Eu quero saber de vocês qual a relação entre os dois, entre o texto do artigo e o texto do livro. Estou aguardando. Eu acho que os dois falaram bastante sobre relacionar teoria e prática. Uhum. Teoria e prática. Vocês vão falando, eu vou anotando aqui, aí eu vou fazendo as minhas colocações também, tá? Viu, gente? Não precisa ser todo mundo ao mesmo tempo, tá? Pode ser um de cada vez. Teoria e prática. O que mais? Quem de vocês aqui leu pela primeira vez Paulo Freire a partir desse livro? Pode colocar no chat também, tá? Primeira vez? Legal. Primeira vez tu nunca esquece, né? Raíssa, Isamara. Sabe uma coisa bacana? Quando a gente lê Gabriel, quando a gente lê o Paulo Freire, uma coisa muito legal é a gente começar a desmistificar. Veja só, o início, esse é o primeiro livro que eu li na vida do Paulo Freire, tá, gente? Eu tenho um livro que eu emprestei, inclusive, para uma professora lá da UFGD, que não era da área de ensino, mas ela queria ler. E o início do livro... Cadê? Ai, não sei se é aqui nas primeiras palavras ou se é logo lá onde ele vai falar sobre o primeiro tópico do capítulo 1, subindo rápido aqui, que é ensinar exige rigorosidade metódica. Logo no início do texto ele fala sobre a educação progressista e a educação conservadora. E ele fala que o conteúdo que ele vai estar trazendo aqui é para a gente pensar se ele não está além de uma questão se a educação é conservadora ou se ela é progressista, mas se essa educação, ela de fato transforma o sujeito. Então, o que o Paulo Freire coloca aí é muito forte, né? Então, quando alguém fala que a educação do Brasil é ruim por causa do Paulo Freire, quando a gente começa a ler o Paulo Freire e a gente olha para a escola, a gente pensa assim, cadê o Paulo Freire nessa escola ruim aí? A escola que eu estudava não tem essa questão de rigorosidade metódica, ensinar exige pesquisa. Gente, se uma escola for trabalhar com rigor metódico, pesquisa, respeito aos saberes dos educandos, educando é o aluno, ensinar exige criticidade, ser crítico, estética e ética, ser ético, corporificação da palavra pelo exemplo, ou seja, eu não sou só o que eu estou falando, eu sou o que eu faço. Né? O Paulo Freire, ele era cristão. Né? Paulo falava sobre isso, né? Faça aquilo que eu faço. Né? Ensinar exige risco, aceitação do novo, rejeição à discriminação. Ensinar exige reflexão crítica sobre a prática. Será que o que eu estou fazendo agora promove
a participação dos alunos, né? Por exemplo, eu estou para quem já teve aula comigo, você sabe que eu gosto que os alunos participem e eles falem. Quando a gente está numa metodologia mais online e com pouco tempo de aula nos nossos encontros, um dos desafios é esse, como fazer com que os alunos falem, né? A fala é o acesso que a gente tem à mente das pessoas. Se a nossa mente é formada pela palavra, quando você fala, você mostra aquilo que está pensando, né? Então, a gente precisa das falas. Por isso que eu perguntei para vocês, né? E aí? Qual que é a relação entre ser alfabetizado cientificamente e o que o Paulo Freire fala sobre a docência sem discência? Não há docência sem discência. O que ele quis dizer com isso? Em José Santos Irlan, fala aí para nós. Oi, professor. A gente tem que dar aquela forçadinha também, né? Não, é para falar. Depois, José, eu vou apontar outra pessoa daqui a pouco também. É sobre as semelhanças entre os dois textos, você está falando? Isso. O que envolve ser alfabetizado cientificamente numa visão do Paulo Freire? Não que ele está falando exatamente disso no texto, né? Mas assim, tem uma relação entre os dois textos. Então, nessa relação entre os dois textos, talvez eles estabeleçam que existe uma diferença entre como a docência deveria ser e como ela realmente é, e como isso afeta diretamente os alunos. Uhum. E com relação à questão do respeito aos saberes dos educandos, aqui quem leu pela primeira vez aqui, Lígia, como é que isso aparece em sala de aula? Ou deixa de aparecer, enfim. Me fala um pouco o que você pensa sobre isso. A Lígia, tá aí? Oi, você pode repetir? Tá Oi? travando muito aqui. Não, eu perguntei para você, Lígia, com relação a essa parte do livro que fala sobre ensinar exige respeito aos saberes dos educandos. Isso aparece em sala de aula ou não? Ai, é que travou de novo. Tá travando. Você pode escrever? Tá, vou escrever do ladinho aqui. Alô? Tem alguém? Oi, sim. Espera aí, estou escrevendo aqui. Ensinar exige respeito aos saberes educandos. Isso aparece em sala de aula? Ai, eu acho que não, mas deveria. Deveria. Uma pessoa alfabetizada cientificamente tem alguma relação disso com esse outro item aqui, ó? Cadê? Ensinar exige pesquisa? Nossa, essa pergunta minha foi bem óbvia agora, né? Tem Andréia, da foto com o cachorrinho ali. Andréia Kozaka. E existe pesquisa. Oi? Fala de novo. Eu acho que sim, que exige. Exige pesquisa. Que pesquisa é essa que ele está falando, será, hein? É porque agora eu já esqueci como ele expôs. Mas eu acho que quando a gente está na prática, enquanto a gente está ensinando, a gente está aprendendo, e eu acho que isso tem que ficar registrado de certa forma, mas eu não lembro como ele colocou no livro, eu sei que eu li, mas eu não lembro. Uhum. Ah, tá. Tá, eu vou elaborar de uma outra forma a questão, chamar outra pessoa, Stephanie. Quando a gente fala sobre pesquisa, que o Paulo Freire está falando ali, digamos que esteja numa sala de aula, uma escola que não tem laboratório. A pesquisa, ela é impossível de acontecer nesse ambiente, sim ou não, e por quê?
Eu acho que o laboratório, no caso, ele seria um meio, mas eu acho que a pesquisa que ele se refere é enquanto a atividade do professor, a atividade permanente do professor em pesquisar para ensinar. E eu acho que na Uhum. forma de metodologias que ofereçam essa possibilidade. Tá, então você está colocando a questão do professor com o pesquisador, certo? Sim, ele até descreve Tá, como um pesquisador permanente. isso. E na questão da formação do aluno como pesquisador, como que isso pode acontecer? Ah, Ângela, sim, por favor. Pode falar. Ângela, você pode responder. Essa pesquisa que o Paulo Freire fala, como que isso pode acontecer na formação do aluno? Agora, saindo um pouco do professor como pesquisador, tá? Pode falar, Ângela. Ou se você não conseguir falar, escreve no chat se teu microfone não tiver ok. Às vezes a pessoa está falando e o microfone está desligado, tá, gente? Então, por favor, ligue o microfone se for o teu caso aí. Ângela? Ângela, você está entre nós? Ah, tá. Por ter estudado em uma escola indígena, tive muita falta. Tá. Não pode escrever, tá? Que a gente acompanha aqui. Muita falta na escola indígena de algo que te promovesse a questão de pesquisa? É isso? Bom, enquanto ela está digitando ali, vou falar um pouco sobre essa questão de pesquisa. Ah, tá. Por não ter laboratórios, os professores simplesmente desfavorecem a pesquisa. Esse é um dos motivos que muitos professores podem deixar de se assumir como pesquisador em sala de aula e também favorecer os seus alunos, tá? Mas a pesquisa que está sendo falada, que o Paulo Freire está falando sobre a pesquisa, ela é muito mais ampla do que se remeter ao laboratório em si. Claro que o laboratório tem sua importância, tem a sua função, mas essa pesquisa, ela envolve algo que é anterior ao laboratório. Então, quando a gente vai fazer uma pesquisa, né, o que antecede o laboratório? O que não precisa do laboratório, mas está envolvido na pesquisa, não só da ciência hardcore, que a gente chama, né? A ciência propriamente dita, como a produção de conhecimento. O que antecede o laboratório? O que a gente precisa ter para poder ser pesquisador? Sara? Saber dos conhecimentos prévios do aluno, não sei. Sim, isso aí é necessário a gente conhecer o que o aluno já sabe para, a partir daí, a gente desenvolver os nossos conteúdos de ensino, né? Mas a pergunta que eu estou fazendo é, o que envolve a pesquisa que é anterior ao laboratório? E muitos de vocês colocaram nos textos de vocês. Curiosidade epistemológica? Esse nome, que pode parecer um nome meio esquisito, né? Curiosidade epistemológica, curiosidade do conhecimento, né? Gente, quando nós temos contato com o meio social, a partir do momento que nós nascemos e temos a família, enfim, os nossos cuidadores iniciais, os nossos primeiros contatos sociais, e a gente começa a ter contato com o mundo, tudo é diferente. A gente não sabe o que são as coisas. O que é um cavalo, o que é um cachorro, o que é um gato, porque as coisas caem, porque tem coisa que dói, enfim, a gente tem curiosidades, né? Então, essa curiosidade, ela é muito constitutiva da criança, em termos de você encontrar isso muito frequentemente na primeira infância. Então, essa curiosidade do mundo é a curiosidade do cientista, né? Então, o cientista, digamos, ele é uma criança que foi
que focou a sua curiosidade para determinado aspecto da natureza. Então, em sala de aula, a gente tem muita coisa que a gente pode aproveitar da própria curiosidade como um mecanismo para desenvolver o conteúdo, né? Eu não estou colocando o conteúdo engessado como aquele que está no livro e eu tenho que usar curiosidade para poder ensinar aquele conteúdo que está no livro. Estou dizendo o seguinte, a curiosidade como conteúdo de ensino mesmo. Então, vamos pensar assim, conteúdos de ensino, a gente tem conceitos que são saberes de conhecimento teórico, a gente tem o fazer, que é um conhecimento prático, e tem o conhecimento do ser, que é a atitude. A atitude curiosa é um conteúdo a ser ensinado ou a ser estimulado. Então, você tem uma criança, um adolescente que tem as suas questões, e você tem a fonte fonte não, você tem as informações que têm a ver com aquelas perguntas que a pessoa tem. Então, como que a gente pode aproveitar dessas informações que o mundo traz para promover a aprendizagem na escola? Aproveitando as perguntas. Então, toda ciência inicia com uma questão, inicia com uma pergunta, né? Por que quando chove tem aquele cheiro característico? Essa é uma pergunta científica, né? Por que quando... ou outras que nem sejam que tem a ver com fenômeno natural, mas são questões que chegam na sala de aula. Professor, eu estou viajando lá e eu vi num fio de luz aquelas bolas laranja penduradas. O que é isso? Por que o gato, quando cai, ele vira e cai de pé? Que mais? Estava preparando aula, foi final do ano, foi quando? 2018, se não me engano. E aí eu usei uma imagem que eram de vários neurônios, né? E aí um dos meus filhos, o meu filho mais velho, ou era o mais novo, enfim, um dos dois chegou e olhou assim, pai, o que é esse aqui? Falei assim, esse aqui são os neurônios que estão no nosso cérebro e tal. Mas eu achei que o nosso cérebro era feito dos nossos sonhos. Quer dizer, na cabeça dele, é até poético, né? Na cabeça dele, o cérebro é formado de pensamentos, daquilo que a gente está sonhando. Se a gente abrisse a cabeça, ia sair os pensamentos nossos, né? Então, conhecer o que a pessoa já conhece, e a partir da curiosidade dela, a gente pode ter uma atitude de pesquisa, né? Então, nesse sentido, o professor não pode se sentir assim, eu tenho que saber tudo sobre tudo. Eu preciso ensinar eles a como buscar resolver aquela questão, aquela pergunta que ela tem, né? Então, saber fazer perguntas é um dos caminhos, né? O professor precisa também ser um grande perguntador. E aproveitar a curiosidade deles, as perguntas dos alunos, tá? Então, isso é fundamental. E muitas vezes não precisa necessariamente do laboratório. Você pode fazer pesquisas que você pode aproveitar de revistas, livros, né? Ou artigos que você encontrou na própria internet para trazer em sala de aula, trabalhos em grupo, discussão. Porque, olha só, um dos conteúdo não vou chamar de conteúdo, mas uma das coisas que uma pessoa que está aprendendo ciências, todos nós aqui somos das ciências biológicas, que nós aprendemos é que quando se desenvolve algum trabalho, esse trabalho a gente vai publicar. A pergunta que eu faço para vocês é, por que a gente faz publicação? A gente publica para quê? Para que serve a publicação científica? Bom, eu acho que é para fazer com que esse conhecimento que é novo chegue às outras pessoas. Então, no caso, seria fazer com que a sociedade entenda também um pouco desse conhecimento. Para deixar o lápis cheio, Amanda. Isso.
pode ser super sincera também, viu, Amanda? Porque tem muita gente que é isso aí mesmo. Quer fazer, eu vou publicar porque isso me dá pontuação no currículo Lattes. Porque, Stephanie, olha só, vamos problematizar essa questão da função social da publicação científica. Isso vai ser matéria para, será que semana que vem ou quinta-feira? Não sei. Que é a importância da divulgação científica. Será que o texto científico que a gente escreve num artigo, apresenta num congresso, ou esse artigo vai para uma revista, ou num banner, será que a sociedade em geral, ela entende o que está escrito lá? Eu acho que não. Eu acho que tem que ser numa linguagem mais simplificada. Eu acho que a linguagem tem que ser modificada para poder atender a todos. Isso. Então se a questão é a divulgação científica, a gente precisa cuidar com os termos que nós usamos. Por outro lado, existem algumas coisas que acabam complicando, né? Então, por exemplo, na física a gente usa muito a diferenciação entre massa e peso. E essa separação é bastante clara do ponto de vista físico, em termos da massa, a quantidade de matéria que ocupa um determinado espaço, e peso que é com relação à força que essa massa exerce devido à questão da gravidade, né? Mas no cotidiano nós usamos as coisas como sinônimo, não é? Você, quanto que você pesa? Você quer saber a tua massa, mas você não vai falar assim, quanto que você se massa. Não é isso, né? Quanto você tem de massa? Né? Então, quando a gente fala no cotidiano, a gente acaba cometendo uma transição de uma questão semântica mesmo, né? Uma palavra para uma outra palavra que a gente está dizendo que tem o mesmo significado. Mas, assim, tem duas coisas aí. Uma coisa é divulgação científica, outra coisa, que não é a divulgação científica, é a comunicação entre os pares. Então, uma das coisas por que a gente faz a publicação? Para um outro grupo que também faz pesquisa, poder olhar essa pesquisa, tentar replicar ou tentar falsear. O que é falsear? Tentar ver se aquilo que está sendo afirmado se mantém de pé, né? E é assim que a ciência avança. Aí, não, olha, aqui não funciona assim, funciona assado, né? É a crítica. Então, quando você apresenta um artigo para uma plateia de outros pares que são da mesma área que você, tem a crítica. Você fez assim, por que você não fez de outro jeito? Mas o que você encontrou, você usou qual teórico para embasar o que está falando? Enfim. Né? Então, a gente tem duas coisas aí, né? Bom, aqui no chat, a Raíssa colocou, na verdade, a sociedade em geral não tem acesso e nem noção das plataformas científicas para poder utilizar, para saber as novidades, e quando tem, muitas vezes não entendem o que a literatura traz. Isso é fato. A Isamara, aí interpretam como acham certo e saem divulgando coisa errada, tipo o caso da cloroquina. Exatamente. Um caso curioso, hoje aqui em casa veio um rapaz, um senhor, mas eu não estava presente na hora ali da conversa para ver a questão da cortina. Aí minha esposa falou assim, ainda bem que você não estava ali, porque na hora de ir embora, eu falei assim, se a gente tivesse tomado ivermectina e cloroquina de forma precoce, não estava do jeito que está hoje. Né? Eu falei assim, nossa, ainda bem que, não sei se ainda bem que eu não estava, ou porque eu gosto de conversar enfim, mas não ia dar tempo numa conversa só você trabalhar essa questão, mas uma sociedade que é analfabeta cientificamente, ela comete, assim, absurdos. E a gente vai falar um pouco sobre isso, se não der tempo hoje, na quinta-feira, sobre essa questão que envolve os estudos randomizados, que é um tema que agora ficou, pelo menos está em voga, né? É um tema que é antigo, mas agora virou moda. Bom, voltando aqui na apresentação, né? Deixa eu voltar a apresentar de novo aqui.
Isso. Esse aqui eu já falei na semana passada, né? Aqui os eixos sobre o que fundamenta a educação para todos, o aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a ser e aprender a conviver. Uma coisa bacana que eu penso quando a gente fala sobre planejamento da educação, seja universitária ou seja na educação básica, tanto faz, é você não olhar o conteúdo pelo conteúdo, mas olhar o conteúdo a partir dos objetivos de ensino. Né? O que eu pretendo com isso? Eu pretendo que a pessoa aprenda a conhecer conceito, a fazer procedimento, a ser e conviver, que são atitudes. Então, em que medida aquilo que eu estou colocando, vamos pensar, fazer uma autocrítica, né? A gente está na disciplina de ciência cotidiana. Em que medida eu consigo fazer com que na nossa disciplina, nesse pouco tempo, a gente permita essas 4 coisas acontecerem? Né? A gente sabe que não vai ser, tem os fatores limitantes, né? Mas, assim, sabe, a busca de tentar fazer com que a pessoa conheça novos conceitos, aprenda a se comunicar usando desses conceitos, aprenda a pensar, aprenda a ser, se colocar diante do mundo e aprender a conviver, que é ouvir o outro, aprender a se importar com o próximo. Naquele texto ainda, né, falando, saindo um pouco do Paulo Freire, mas indo para a questão da tipologia. Tipologia é os tipos de alfabetização científica, tá? Então, aqui, com o Shen, em 75, a gente tem uma que é baseada em necessidades. Então, nesse sentido, a gente tem a aprendizagem científica, ou melhor, alfabetização científica prática. Prática tem a ver com aquele conteúdo que ele tem aplicação imediata. Vocês podem me dar exemplos? Eu não estou vendo mais a carinha de vocês agora, tá, gente? Então, vocês usem do microfone aí. Uma pessoa que seja alfabetizada cientificamente na prática. O que isso significa? Ela consegue fazer o quê? Vou colocar um reloginho aqui, ó, para contar o tempo. Senão vou ter que clicar em alguma pessoa aqui, hein? Renan, fala aí. Renan Lesme. Diferenciar notícias fakes. Isso é a alfabetização científica prática. É aquela que você usa. Interpretar dados. Sim, também. A Amanda colocou. O que mais? Aprender a lavar as mãos é uma aprendizagem prática de ciência ou não? Sim, isso. Lavar fruta e verdura antes de comer. Também. Né, tem a ver lá com cisticercose, por exemplo. Diferenciação de cisticercose para teníase. Tem gente que está tão preocupado em ensinar o ciclo da tênia, sabe, os detalhes do ciclo, que passa pelo sistema digestório, e gasta pouco tempo na questão do próprio euminto lá no ovo, que aparece lá na verdura, né? Então, no caso a tênia, o cisterco lá na carne, né? Então, é prática. Agora, além da alfabetização científica prática, coloquei aqui uma figura de lavagem das mãos, também tem a cívica. E aí, me dá exemplo de uma alfabetização científica cívica. Pode colocar no chat. O que vem a ser a alfabetização científica cívica?
ver que pessoinhas estão aqui. Franciele, você que entrou por último na aula, responde aí. Ou no chat ou usa o microfone mesmo. Franciele, está entre nós? Isamara Carvalho. Samire. Então. Gente, não me deixe sozinho. Tomar melhores decisões que envolvem o coletivo. Saber argumentar na reunião de condomínio. Boa. Melhores decisões que envolvem o coletivo. Essa questão da aprendizagem cívica, ela é essencial, né? Com conhecimento de ciência, vocês podem pensar na própria questão de eleição a partir daquilo que você tem. Opa, desculpa aí. A partir daquilo que você tem de conhecimento científico sobre, né? Renan, melhoramento da qualidade de vida. Melhoramento da qualidade de vida, em que sentido, Renan? Que quando a gente tem civismo, é a questão da participação no social. Né? Quando a gente fala de cidadão, o que é um cidadão? Cidadão é aquele que tem participação política. A pessoa que não tem participação política, na antiga Grécia, era chamado de idiota. Não era um xingamento, quer dizer, a gente chama de... é um xingamento, né? Mas, na etimologia da palavra, idiota é a pessoa que não se envolve com política. Né? Então, vamos pensar assim, eu me envolvo no coletivo. Uma pessoa que tem alguma alfabetização científica cívica, ele exerce essa participação no coletivo, isso, divulgando informações corretas, isso é o nosso papel, né, na não omissão em você se expressar. A Raíssa colocou aqui, talvez desmistificar falsas verdades, entre aspas, que estão sendo propagadas e muitas vezes utilizadas como meio de politicagem. Nós estamos num desafio hoje que é como ensinar a diferenciar uma fonte verdadeira de uma fonte falsa. Como eu falei no início, hoje não vai dar tempo de a gente entrar muito nisso, mas a gente vai abordar numa próxima aula sobre essa questão das fontes. Como saber se a fonte é confiável ou não. Né? Aí você ia falar isso, Ivan, mas achei meio pesado. O que o Ivan falou? Não votar no Bolsonaro, por exemplo, é um indicador de alfabetização científica. Não, pode falar, gente. A gente pode falar a verdade também aqui. Espera-se que seja assim mesmo. Tá? Infelizmente, notícias de Facebook não nos levam a sério. Agora, a gente está colhendo uma coisa complicada, né, gente? Quando eu falo a gente, está colhendo em termos de quanto a gente tem investido tempo na divulgação do conhecimento que a gente produz na academia. Vamos pensar assim, quantos pesquisadores trabalham com ciências no Brasil? Sei lá. Vamos chutar aí. Chutar baixo, tá? 1000 pessoas. Quantas pessoas trabalham com divulgação científica no Brasil? De fazer uma transposição daquele conhecimento acadêmico para um conhecimento que seja próximo do senso comum até. O Bachelard vai chamar isso de segunda ruptura.
A primeira ruptura é quando você parte do senso comum para o conhecimento científico. A segunda ruptura é quando esse conhecimento científico ele volta para o senso comum e torna ele mais elaborado. O senso comum ele não precisa ser considerado como algo a ser evitado. A gente pode, a partir dele, e voltar para ele, para que ele possa ser um senso comum mais elaborado. Não? Então, assim, quanto que nós estamos longe de trazer esse conhecimento científico. Quando falo de divulgação, não necessariamente divulgação científica de forma assim, somente pela internet, mas o professor de ciências como um grande divulgador científico também, tá? Às vezes ele está mais preocupado, infelizmente isso pode acontecer, tá? E aí tem motivos pelos quais isso acontece, do professor estar preocupado em vencer o conteúdo, entre aspas, aí, e cobrar que o aluno saiba decor várias coisas, mas, de fato, o que o aluno está aprendendo ciência é praticamente nada. Voltando à apresentação aqui. Então, essa é a alfabetização científica cívica. E a última aqui é a cultural. A alfabetização científica cultural. Essa é aquela que, digamos, é um nível mais alto. É aquela do aprender ciência para ser um cientista mesmo, de fato, usar isso como um modo de vida, ou aprender ciência para descobrir como o mundo funciona pelo prazer de aprender ciência, sabe? Eu quero entender como que funciona os folíolos daquela plantinha chamada dorme-dorme. Por que quando encosta aquilo lá se fecha? Ah, mas aquilo lá não tem uma utilidade prática, não vou usar para o dia a dia. Ah, isso não tem uma utilidade cívica, não vou usar isso para participar na sociedade. Então, mas essa é a cultural, é aquela que é a curiosidade pela própria curiosidade. É aquela que muitas vezes se encontra na criança. É aquela que ela quer saber como é que funciona determinada coisa pelo prazer de saber que funciona daquele jeito, sabe? Então, essa é aquela que não tem... sabe aquela coisa de você aprende determinado conteúdo para ganhar nota? Na aprendizagem científica, ou melhor, alfabetização científica cultural, é aquela aprendizagem que ela tem sentido em si mesma. Eu quero aprender ciências porque aprender ciências me dá uma satisfação de conhecer o mundo. Né? Eu quero entender lá, saiu um artigo da Fosfina sobre um bioindicador, melhor, bioindicador não, um biomarcador de vida em Vênus. Será que pode ter vida lá? Mas lá a atmosfera de lá, a pressão atmosférica de lá é muito maior do que nós temos no planeta Terra. Mas como é que será que pode ser? Sabe, esse tipo de coisa tem a ver com o brilho da pessoa em saber ciência por saber ciência, né? Por conhecer, ele tem prazer em conhecer, né? Está muito próximo das artes, né? Então, quando alguém apresenta uma peça artística, o artista, ele quer se expressar. Claro que ele também pode querer, tem vários motivos que ele pode ter para apresentar uma peça, dentre elas ganhar dinheiro com isso, não vejo problema, né? Na verdade, é uma necessidade também de sobreviver. Fazer ciência também, claro, tem a ver com fomento, receber o dinheiro para você poder fazer a sua pesquisa e se manter, né? Mas o que eu estou falando aqui sobre cultural é aquela que independe disso, né? É conhecer as coisas porque as coisas estão aí no mundo. O Ático Chassot, naquele livro Aprendizagem, a Alfabetização Científica, que é o que aparecia aqui nesse slide, ele falava assim, se eu estou passando pelo mundo e estou vivendo esse tempo agora, seria muita perda de tempo eu passar pelo mundo sem conhecer o mundo que eu estou vivendo, sabe? Então, é mais ou menos assim,
É igual uma viagem. Viver é uma viagem. Eu estou viajando e eu posso viajar com o ônibus aberto, vendo as coisas lá fora, ou eu posso pensar na viagem com o ônibus todo fechado e só pensando no meu destino. Se a gente pensar na nossa vida que o destino nosso, inevitavelmente, é a morte, se você estiver viajando com todas as janelas fechadas, você não vai aproveitar nada da vida. Então, é olhar lá para fora, ver, mas como é que funciona isso? Por que as coisas são assim? Né? Então, isso é viver. Eu acho assim, se a gente viver sem curiosidade, a gente está vivendo errado. Sendo bem sincero com vocês. Uma outra forma de pensar que, olha, isso aqui eu trouxe uma imagem, por exemplo, do epitélio de uma folha, aí o cloroplasto, o ostilo, né, aquela cavidade entre as duas células guarda, né? Qual que é a aplicação prática disso? No momento pode não ter nenhuma. Não estou dizendo que isso também não tem um pensamento prático, pode até ter, mas se eu pensar em aprender apenas para entender como é que uma folha ela tem um comportamento, né? Que ela, por exemplo, uma criança na hora que olha os cloroplastos se mexendo numa folha, pode entrar no espanto de pensar assim, nossa, mas a folha ela se mexe, né? Tem vida. Eu tive uma aluna ano passado, melhor, ano passado não. Para mim é tudo ano passado, né? Para a gente vai ficando mais velho, mas já faz um tempo já. No curso de biologia, aí tinha passado umas questões, né, sobre o que a pessoa pensava antes do curso e tal. E uma das coisas que ela tinha colocado é assim: eu não tinha pensado que as plantas eram seres vivos. Para mim, tinham seres vivos, que são os animais, e as plantas, que é outra coisa. Por quê? Porque não se mexe, tá lá, né? Então, vivo tem que se mexer, tem que comer, tem que fazer alguma coisa assim. Então, na hora que você olha uma célula no microscópio, uma célula viva ainda, e os cloroplastos se mexendo, então isso já pode começar a gerar aquele questionamento, né? Peraí, mas a planta é viva também? Outra forma de você classificar a alfabetização científica pode ser por Bybee, baseado em dimensões. Essa aqui eu acho bastante interessante também. Então, na verdade, tem outras formas de você fazer a classificação, eu trouxe essas duas. Essa aqui, ele vai dividir em funcional, conceitual e multidimensional. O Bybee, ele escreve sobre a alfabetização científica pensando na escola. Né? Então, ele está pensando assim, na escola, o que é uma pessoa alfabetizada funcionalmente? É uma pessoa que ela consegue ler e escrever usando os termos científicos. A questão que eu coloco para vocês pensarem aqui, e nossa, a nossa aula está passando já do horário, mas eu vou terminar com esse slide aqui, tá? A questão que eu quero colocar é que uma pessoa que ela escreve termos científicos, lê termos científicos, necessariamente essa pessoa ela tem uma boa alfabetização científica por saber escrever um termo científico e saber ler o termo? O que vocês acham? Acho que não. Acredito que não. É uma parte de um todo. Antes, o Gabriel Campos tinha colocado, né, essa última que deveria ser mais incentivada. É a alfabetização cultural, né? Aquele conhecer pelo conhecer. Muitas vezes, o ensino de ciência ele fica restrito ao que será? A prática? Ou será que nem isso? Já pararam para pensar? Prática cívica e cultural. Será que muitas vezes a nossa alfabetização nem chegou nem na prática? Que é pior, né? Se não tem a cívica. Cultural, muito menos. A prática,
Professor, por que eu tenho que aprender isso? Não sei, está no livro e porque vai cair no Enem. Quer dizer, esse tipo de aprendizagem, ela é muito mais instrumentalista. Eu aprendo tal coisa porque eu vou usar para isso. E na hora que eu usar e passar no Enem, não serve mais para nada. Gente, a gente estuda 11 anos na escola para poder fazer uma prova, quer dizer que você gastou 11 anos para você usar em uma semana. E depois não vai usar mais. Sério, né? Tá. Então, escrever e ler um conceito científico, ele não garante que você seja uma pessoa alfabetizada cientificamente. Você pode muito bem ler um texto, devolver esse texto para o professor, sem entender o que você está lendo, correto? Agora, veja. Esse é um nível, né? Vamos para o próximo aqui. Conceitual e procedimental. Conceitual e procedimental é um nível mais elaborado, onde eu entendo o conceito, entendo como é que se faz, como é que aquele conhecimento é produzido. Não é simplesmente aprender a ler palavras científicas e escrever palavras científicas. Eu entendo o conceito que eu leio e sei como aquilo se produz. Então, nesse nível, eu já entendo como que a ciência ela é a questão da metodologia científica. Como é que se produz hipótese, como é que você testa, como é que você escreve isso, como é que você publica, né? Então, isso tem a ver com um passo mais elaborado. E o multidimensional é aquele em que a pessoa, além de saber como é que a ciência produz, ela entende qual é a consequência disso na sociedade. Então, quando a gente problematiza a questão da ciência e a produção de energia nuclear, ou ainda a questão das bombas nucleares, ou ainda a questão de verba para a pesquisa sobre a transgenia, organismos geneticamente modificados, e pouca verba para agroecologia, isso tem a ver com, se eu tenho mais verba para um determinado tipo de pesquisa e menos para outra, isso tem a ver com questões que envolvem a sociedade e ciência também. Então, esse nível multidimensional, ele é muito mais abrangente do que simplesmente a questão funcional de saber ler e saber escrever termos científicos, né? Então, nesse slide eu coloquei aqui uma definição, digamos assim, de cada extrato, né? Da tipologia da alfabetização científica. Conceitual, conhecimento sobre a relação entre ideias e o empreendimento científico, ou seja, o fazer científico. Como é que se faz ciência? Como é que se critica na ciência? Qual é a validade daquele conhecimento? Multidimensional, como já falei, compreensão do papel da ciência e da tecnologia na vida diária. Quando falo vida diária, não necessariamente essa vida do cotidiano de casa, tá? Vida diária, vida em sociedade. Então, vamos pensar, compreender o papel da ciência e tecnologia na vida diária de hoje, pensando no Brasil 2020, pandemia de coronavírus. Se a gente conseguir entender ciência no sentido desse ano que a gente está vivendo, no país que a gente está vivendo, a gente precisa pensar quais as consequências de você não entender ciência nesse exato momento. Professor, mas aqui se confunde um pouco com aquela tipologia do Shen, que vai falar sobre a cívica? Sim, também, né? Mas acho que a partir do momento que nós aqui, nesse encontro, discutimos essa questão dessa face da alfabetização científica, isso traz para nós alguns compromissos, né? Que é nós com o nosso cotidiano, né? O que a gente faz a partir do momento que a gente sabe que estamos envoltos em um mar de pessoas que desconhecem como que a ciência é produzida.
E como fazer para que essas pessoas que estão ao nosso redor, ou mesmo nós mesmos, tá? Porque a gente também pode ter podemos ter as nossas falhas e às vezes nossas lacunas de conhecimento. Como a gente faz para poder resolver essas questões e ter uma sociedade que seja mais esclarecida, um esclarecimento melhor. Né? Vou deixar isso para a gente pensar para a aula de hoje. E nos vemos na próxima quinta-feira, tá, gente? Antes de a gente terminar a aula, eu vou responder algumas questões aqui. Eu vou terminar também a gravação, tá? Vou interromper aqui.